Muito boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de Direito, Atualidades e Empreendedorismo. Você pode me encontrar no @GutoRMarques no Instagram e eu atualmente só estou utilizando o Instagram, não sou um adepto do TikTok, não alimento mais o Facebook. Me procura lá, @GutoRMarques no Instagram, terás dicas sobre vinhos e conhecerás um pouco mais sobre o pequeno Rafael, o mais pequeno, por assim dizer, com o perdão da liberdade, da licença poética, Martim, e do meu Colorado. Estamos aqui na presença do nosso glorioso anfitrião, master, sênior, do cabelinho branco. Comendador. Jaime Matos. Buenas noites, buenas tardes e buenos dias para quem nos ouve em qualquer horário. Tchê, eu sou o Jaime Matos, sou advogado do escritório MMD Advogados e tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. E estamos hoje aqui com a nossa Renata. Queria, antes de me apresentar, fazer um parênteses que o Gustavo ele ainda só não tá no TikTok, porque o Rafa não descobriu as vantagens de ter um TikTok. Assim que ele descobrir, também estará lá fazendo coreografias e dando dicas no TikTok. Grande rede social. Eu sou a Renata Dreher, advogada do MMD Advogados, e tu me encontras no Instagram, Renata M. Dreher. Temos novamente conosco como um convidado especial e ilustre, ele que se apresentará. Paulinho Birk, como todos me conhecem, atualmente presidente da cooperativa Languiru, e agradecer esse espaço, poder aqui conversar um pouco com vocês, trazer mais informações da nossa cooperativa, ao qual o MMD presta hoje um serviço de excelência na área jurídica da nossa cooperativa nesse processo de reestruturação. Acho que é importante a gente destacar aqui, como sempre fazemos, né? Lembrar a nossa retaguarda, aqueles que nos levam com qualidade a todas as querências deste mundo. @Nabaia Studios, obrigado pelo espaço. @Bruno Schneider UB, aquele que traz este som de qualidade para você, aquele que permite que você se isole, baixe todo o volume no entorno e coloque no teu Spotify a todo volume e ouça Jaime Matos declamar suas poesias, contar suas histórias e trazer aquela voz aveludada. Jaime! Eu queria, antes do Jaime falar, dizer que o Gustavo antes e o Gustavo pós aniversário de 1 ano deste empreendimento é outra pessoa. É uma voz aveludada, é um som de voz de locutor, assim, nós chegamos em outro patamar agora neste momento. livre, leve e solto. Não, tá assim, ó, impossível, ninguém mais segura. Up, altas aventuras. Isso! Altas aventuras. Bueno, pessoal, eu acho que a gente deveria iniciar de antemão, assim, trazendo uma novidade aqui para todos os nossos ouvintes e teleouvintes. Como o Paulo bem falou ali, a gente está ajudando na reestruturação da cooperativa Languiru, e por conta disso, o nosso colega Gustavo Marques, antes tão brilhantemente fazia parte do nosso escritório, ele se licenciou temporariamente e ele hoje está prestando um serviço dentro da Languiru de forma direta, com uma prestação de serviço direta, individual, e por conta disso ele está licenciado do nosso escritório. Nós estamos tocando o Luiz Otávio e a Renata, com toda a equipe, brilhantemente, mas o Gustavo está licenciado, mas do escritório, porque do MMD Talks ele vai ser o nosso convidado especial para continuar aqui conosco. Obviamente eu já vou pedir a permissão do Paulo, né, para ver se ele libera o passe do cara, né, tia? Não, acho que é importante a gente esclarecer isso, né? Ele passa da função jurídica para a função executiva, né? Então, com isso, sim, tem que se licenciar todo esse processo,
e presta hoje realmente um grande serviço dentro da cooperativa, um cara que tem um potencial de negociação fantástico, um cara gente boa que consegue se relacionar com a equipe e principalmente com as pessoas que a gente precisa entrar em contato, né, que são os nossos fornecedores, nossos parceiros, nossos colaboradores, né, os nossos produtores rurais. E ele encaixou muito bem nesse processo e a gente não teve dúvida de trazer ele para a linha executiva, né, e ter uma nova experiência também. Eu acho que isso que é importante, né, que a gente conversava antes, né, então a gente às vezes tem que se lançar para uns novos desafios. E talvez este é um grande desafio para o Gustavo, um cara que a gente conhece já há um bom tempo, confia, e fica tudo mais fácil a gente também conduzir o trabalho à frente da cooperativa, sabendo que tem uma equipe boa que também está olhando também para a nossa segurança, né? Principalmente hoje na função de liquidante da cooperativa, a gente tem que ter esse cuidado também de não cometer equívocos, não cometer os erros, né? Tem que dar transparência que a gente sempre prega, e eu acho que tá muito bem o time do escritório na parte da advocacia e hoje também o Gustavo na parte executiva da equipe também, né? Como o Paulinho falou agora, e acho que uma expressão que a gente usa bastante lá internamente no nosso cotidiano, nós não temos o direito de errar, né? Nós não temos o espaço de errar. Então nós temos que ser muito assertivos dentro das nossas escolhas, que são escolhas difíceis. Enfim, esse cotidiano é um enfrentamento diferente, é um enfrentamento difícil, e estamos todos empenhados e imbuídos de trazer o melhor para a cooperativa, para o associado, para o produtor, para o Vale do Taquari, né, para todo esse entorno. Essa é a nossa ideia. E como disse o Paulo, também estava trazendo o Jaime, né, eu estando licenciado do escritório, mas estando lá empenhado nesse trabalho direto e cotidiano na Langiru, a gente consegue acompanhar essas situações e ver a importância e a relevância que nós temos nesse cotidiano para esse produtor e para toda a região, né, Paulo? Verdade, né? E eu acho que é importante a gente destacar, né, Jaime, Renata, Gustavo, a todos que nos assistem, de como começou essa história. Não sei se eu estou pulando a etapa, mas... Acho que é brilhante a tua intervenção, porque exatamente é bacana isso que a gente gostaria, né? de entender, que tu trouxesse a tua visão de como os fatos ocorreram, sabe? Porque foi desafiante, foi muito tenso, mas então eu gostaria que tu trouxesse assim... Não, eu acho que é importante a gente, né? Muitas vezes são situações que quem não está no dia a dia não sabe ou não participou, não tem esse conhecimento, né? E realmente a gente, como associado, via aí no final de 2022, né, precisamente ali em novembro, inauguração de muitos novos negócios da cooperativa, onde que uma gestão falava que estava tudo perfeito, que estava tudo sob controle, e no mês seguinte nós já começamos a ver os primeiros sinais de que alguma coisa não estava correta, atrasando pagamentos. Na história da cooperativa Langiru de 67 anos, nunca se atrasou um título, nunca se teve um título protestado. Então, e vocês imaginem o baque que foi para toda a sociedade, né? Não só para o produtor, porque hoje a gente fala em municípios que se constituíram na cooperativa, na força da cooperativa, né? Outras cooperativas que cresceram da cooperativa Langiru, dando este apoio. Então, de certa forma, isso tudo foi muito rápido e muito estranho ao mesmo tempo, né? E ninguém conseguia acreditar nisso. Mas tivemos no mês de março,
2023, né, na Assembleia de Prestação de Contas, a real situação de como a Langiru se encontrava, com a dificuldade que ela tinha, né, dos problemas que ela tinha. E pós-Assembleia, após algumas manifestações minhas, né, alguns questionamentos meus durante a Assembleia, um grupo de associados entendeu que nós precisávamos fazer algo, né, e me procuraram e me diziam: Paulinho, nós temos que fazer algo, não sei o que, como. Eu disse: olha, eu conheço um escritório, um grupo de advogados que eu sei que trabalha na parte do agro, e nós vamos consultar eles e vamos ver se eles vêm conosco, né? E esse foi o nosso primeiro contato, né, Jaime? Exatamente. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp porque eu vi um vídeo na internet que tu estava lá fazendo uma manifestação, e ainda disse: o que tá agitando aí em Teutônia, gaúcho? Verdade, né? Aí, eu acho que começou ali, né, cara? E aí a gente conseguiu fazer um movimento, né, ordeiro, um movimento sem atacar, sem agressão, né, de uma forma bem democrática, mas também de uma forma bem consciente. Incisiva, democrática, mas dentro dos limites da legislação, né? Dentro dos limites da legislação. Pensando sempre nos interesses da cooperativa. Né? E com toda certeza, né? E aí o pessoal, eu me lembro hoje, ainda dizia: mas Paulinho, tu tem certeza que esse pessoal vem conosco? Eu digo: com certeza. E foi aquela nossa reunião, né, lá numa quinta-feira, lá na Linha Harmonia, com 70 pessoas presentes, conselho fiscal, produtores, associados, funcionários, né, e que naquela noite a gente saiu de lá com uma ata de conselho fiscal e tudo mais, né? Ou seja, eu acho que foi um grande movimento, e isto sim, já na semana seguinte já resultou na saída de toda a renúncia de todo o conselho de administração da época, né? E claro, o Paulinho naquelas alturas achava que esse era o dever dele, né? Teria feito a parte dele, agora eu vou para casa cuidar da minha propriedade, né? Cuidar das vaquinhas. Cuidar das vaquinhas. Aí chegou o desafio, né? Não, peraí, não é assim que funcionam as coisas. Agora vamos ter que ir até o final, né? Porque alguém vai ter que... Afinal de contas, não era só fazer com que aquela situação de administração terminasse. Era o momento de trazer novas ideias, trazer novas formas de administração para a cooperativa. Exatamente. E ninguém melhor do que quem já estava fazendo essa movimentação toda que, né? Não, lançasse o nome. A gente, até então, eu sou associado, trabalhava lá na minha propriedade, mesmo com toda a dificuldade de ser uma pessoa com deficiência, fazer uso de uma cadeira de rodas, mas com uma propriedade adaptada, onde que eu exerço todas as funções, né, e o que eu posso ajudar dentro da propriedade. Surgiu essa incumbência de liderar esse grupo, de conseguir, naquele momento se falava em 2, 3 grupos, e eu sempre tinha essa convicção de que ou nós tivéssemos uma unanimidade ou uma unidade dos nossos associados e não uma divisão, seria a única forma da gente conseguir ter uma chance de recuperar a cooperativa, né? E isso aconteceu, né? Nós tivemos então uma chapa de consenso, sentando com os outros grupos, ouvindo, trazendo a manifestação de cada. Eu acho que isso mostra o papel, talvez, da liderança, né, de conseguir consolidar isto, e fomos assim para a Assembleia do dia 29 de abril, com uma chapa, um grupo montado, com o apoio do escritório MD, e tivemos o êxito, né, de sermos, então, eleitos como presidente junto com um grupo.
passados um período, né, viemos trabalhando muito forte. Hoje 110 dias mais ou menos que a gente está à frente dessa reestruturação, desse novo momento da cooperativa. Com 77 dias nós já vínhamos trabalhando nessa possibilidade de proteger patrimônio, de conseguir ter tempo, porque é isso que a Langiru precisa, né? Ela precisa de tempo para ela se reorganizar, se reestruturar, voltar a gerar resultados. E com 77 dias a gente teve que tomar a opção, que naquele momento não era o que a gente queria, né? Mas de dar um próximo passo, que é entrar em liquidação extrajudicial com a manutenção das atividades, né? Onde que a gente encarou novamente uma assembleia, se colocou à disposição para continuar tocando esse projeto, e fomos eleitos, né? Fui eleito quase que por unanimidade dos votos, né? Dos associados. Então mostra essa unidade, essa credibilidade e muito, eu sempre ressalto, né? E muito em função das pessoas. Não é só o Paulo que está lá, que traz isso, né? Mas é o grupo que a gente montou, é o time de pessoas qualificadas, de uma consultoria que veio a somar, de uma assessoria jurídica que veio a somar. Ou seja, então tu vai te cercando com pessoas competentes, e esse é o recado que tu começa a dar para a sociedade, né? Então hoje a gente percebe a comunidade um pouco mais tranquila, né? Os nossos credores mais tranquilos, né? Eles entenderam que a Langiru precisa espaço. Hoje a gente já tem movimentos dos nossos fornecedores chegar e quererem ajudar a cooperativa. Então isso acho que é o lado positivo, e tem muitas coisas boas ainda para acontecer, né? Acho que nessa dinâmica, como o Paulo falou, uma expressão que a gente usa bastante lá, né? Muito mais do que dinheiro, a gente precisa de tempo. A Langiru precisa de tempo para conseguir enfrentar as suas obrigações da forma como elas merecem, né? E esse caminho que o Paulo relatou aqui, que está sendo trilhado, ele teve que ser, ele tinha toda uma grande interrogação daquilo que poderia acontecer, mas se conseguiu construir uma unidade e esse consenso, né, a enfrentar, é uma diversidade muito grande, e para conseguir minimamente enfrentar essa diversidade, para conseguir iniciar esse caminho, o consenso ele era fundamental. Eu não digo consenso, mas uma união. Mais que consenso, exatamente. União, né? O consenso, acho que vai ser difícil ali, principalmente por conta do que eu percebi dentro da cooperativa. Há muitas situações ali que precisam também de tempo. Precisam de tempo para as pessoas assimilarem tudo que passou. Mas a união de esforços é que vai fazer com que se tenha êxito nessa empreitada. E a gente sempre fala, né? Agora, até o final do mês, começa a equipe de auditoria para justamente vir nesse outro caminho de dar essa resposta. O que houve? Por que aconteceu isso? Eu acho que isso é importante, a gente poder trazer também, porque a sociedade precisa saber o que houve, o que aconteceu, né? Por que se chegou a isto. E isso a gente sempre coloca, né? Transparência. Hoje o Conselho Fiscal é um Conselho Fiscal atuante dentro da cooperativa dia após dia, ou seja, está todo dia lá o conselheiro indo na contabilidade, ele está presente dentro da cooperativa, né? Ou seja, senta junto nas reuniões, observa, anota. Eu acho que esse é o novo conceito que a gente traz, justamente para mostrar de que nós estamos lá para corrigir os erros do passado e tentar salvar e recuperar a nossa cooperativa. O Conselho tem essa liberdade para estar ali presente, né? Ele escolhe a reunião que quer participar, escolhe o documento que ele quer acessar, sem ter cerceado qualquer tipo de possibilidade de ação, né? Isso é muito importante. E acho que é interessante a gente destacar, né, que agora tivemos há poucas semanas a retomada das atividades da nossa fábrica de rações, com a ração comercial para o gado leiteiro. Então, depois de uma redução da operação
para estabilizar toda a dinâmica da cooperativa. Aos poucos, de uma forma gradativa, essa retomada vai acontecer. Começamos ela pela retomada da fábrica de rações e a expectativa é que após novas parcerias que vão acontecer, que estão em andamento, nós consigamos ir trazendo mais um pouco de normalidade para esse cotidiano, né? Isso é fundamental. E notícias boas, elas vão vir logo, logo, né? Eu acho que é importante isso. A gente, muitas vezes, tem que se segurar, Claro. né? Para não antecipar essa informação, mas é o mundo do negócio, né? O mundo do negócio, o mundo das negociações, às vezes tem que ter mais cautela. Quando tiver O efetivado, contrato tem que estar assinado, né? tem que estar o contrato assinado, exatamente. E aí a gente vai para a imprensa, vai para as redes, né? E a própria sociedade começa a enxergar estes movimentos como uma forma positiva. Claro. E isso, Paulo, também não quer dizer que não há transparência, né? Que era algo que muito se ouvia que não tinha na outra administração. Mas precisa ter uma cautela para não divulgar informações e acabar cometendo alguns equívocos por uma expectativa que se gera devido a esses movimentos que a cooperativa tem feito. Exatamente, né? Eu sempre digo assim, a transparência ela é importante, mas às vezes sim, tu precisa não dizer tudo ao mesmo tempo, Isso. né? E uma expressão que a gente já aprendeu, né? Não respondam o que ainda não perguntaram, né? Um pouco nesse sentido, né? E assim a gente vai conduzindo isso, né? Mas a transparência, acho que é importante lembrar, né? A transparência é um ponto que ficou muito marcado desse novo momento da cooperativa, né? O Paulo, desde o primeiro momento como presidente, depois agora como liquidante, antes acompanhado de um conselho de administração que estava presente e agora de um conselho fiscal muito presente, a transparência sempre foi um ponto muito relevante, né? E isso o associado percebe isso, né? A gente vê isso no cotidiano, no dia a dia. Não, e a forma, né? A forma também de administrar. Hoje, todos os setores, todas as equipes sentam na mesma mesa, né? Quando nós entramos, nós víamos uma disputa entre setores. Eu entreguei mais resultado, eu entreguei menos resultado, aquela situação. E eu acho que a cooperativa Langiru, eu tenho certeza, ela é uma unidade. Ou seja, todos os negócios, eles têm que conversar entre si. Não adianta eu ser eficiente na produção, não conseguir ser eficiente numa outra situação, ou comercial, ou ser eficiente na comercial e não ser eficiente na produção. Ou seja, esses setores, eles precisam se conversar. A equipe técnica precisa conversar com o frigorífico, né? Ou seja, e tudo é assim. E isso não existia. Se tratava isoladamente cada setor, né? E hoje não. Hoje todas as nossas reuniões, elas são todas as equipes na mesma mesa, cada um compreendendo a dificuldade, o desafio do outro, para tentar construir dentro do grupo um melhor caminho, né? Então, acho que esse é um novo modelo que a gente trouxe para dentro da cooperativa, de pensar o todo como um só, não isolado cada setor. E agora eu vou falar pela visão do escritório, tá? E eu vou falar em meu nome, que para mim sempre foi um sonho trabalhar para a Langiru. Sempre foi um sonho trabalhar para uma empresa tão grande. Sempre foi uma meta que eu estipulei para o nosso negócio, ter um parceiro tão forte e tão representativo para a região. E quando a gente conseguiu realizar esse sonho, eu particularmente fiquei muito feliz e ainda estou muito feliz. O nosso volume de trabalho... Mas o tamanho do desafio, né? Mas, é aquela coisa, né? Não adianta nada o cara querer evoluir a passo de tartaruga. Se é para fazer um troço, vamos fazer as ganhas. O que acho que talvez mais nos motive a querer estar junto com a Langiru e fazer a diferença nesse processo, Paulo,
é voltar a ouvir as pessoas a dizer a frase que o Luiz, que é um amigo da família da Andréia, esposa do Jaime, sempre diz. É lá da minha terra. Exatamente. É da minha terra. E eu tenho orgulho de dizer que a Langiru é lá da minha terra e que ela faz diferença na vida de muitas pessoas. E a cooperativa Langiru, ela impacta não só lá na minha terra, mas ela impacta em todo o Vale do Taquari, em todo o Rio Grande do Sul. Então, pra gente, usando as palavras do Jaime, é uma honra poder estar do lado de vocês e fazer um trabalho de formiga para fazer a diferença nesse projeto de reestruturação da cooperativa. E quando a gente fala, não é só do Vale do Taquari, não é só Teutônia, né? Ela tem associados com produção em 188 municípios do Rio Grande do Sul. Então, a expressão dela é muito grande. E dentro desse processo todo, dá para quase de dizer que é algo inédito, né? Também o que a gente conseguiu com os sindicatos das categorias. Um trabalho puxado pelo escritório, de nós poder sentar com os sindicatos, convencê-los e mostrar a real situação da cooperativa, e conseguimos fazer o acordo, né, das demissões dos nossos colaboradores, algo assim, dá para se dizer quase que unânime, né, que todos os nossos colaboradores que foram desligados estão recebendo tudo em dia, né, todos os seus direitos de uma forma parcelada, que também traz uma segurança para eles, porque eles sabem que eles não vão receber menos do que o seu salário por um X período, que é o momento de daqui um pouco conseguir vender a planta frigorífica, eles serem recontratados e eles não precisarem se apavorar e o que eu vou fazer amanhã, onde é que eu vou buscar emprego. E por isso que a gente nota dentro dos municípios, né, principalmente os mais próximos, né, Poço das Antas, né, do frigorífico de suínos, a própria sede da cooperativa em Teutônia, né, o frigorífico de Westfália, que a gente acabou agora dando férias coletivas, né, e logo mais a retomada. Então, a gente está dando esse recado também de que a gente está preocupado com o associado, tentando colocar ele, achar melhor negócio, mas também para o colaborador, né? Eu me lembro e a inauguração do supermercado Passarela junto ao shopping, né? Onde que fui convidado pelo grupo para estar lá na inauguração e poder ajudar a inaugurar e ver 90% dos nossos colaboradores sendo recontratados. Ali um mês depois que nós demitimos, já estavam recontratados pelo Grupo Passarela no mercado novamente. Ou seja, isso que te dá satisfação e gratificação, é gratificante porque eles não perderam seus trabalhos, porque a gente sabe o quanto isso também é importante para essas famílias, né? Com certeza. Nesse ponto eu acho que é interessante destacar, né, que o Paulo estava falando da atuação do escritório. Acho que dá para dizer que foi um caso pioneiro, né, de conseguir um acordo nessa linha, né, mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho, assessorado pelo escritório, de parcelar o salário em até 12 vezes, respeitando o último salário. Verbas rescisórias, né? Verbas rescisórias e verbas de fundo de garantia. É uma dinâmica assim que a gente vai ouvir falar adiante, seja ele virando uma jurisprudência que vai se repetir, ou seja sendo destacado como um caso muito diferente que aconteceu, porque se conseguiu um consenso junto aos sindicatos e os empregados entenderam também esse momento. Não foi uma situação que teve uma falta de contato com o empregado também entendeu a importância desse momento para a cooperativa, para o empregado e para toda a região. E esse movimento mostra assim, a relevância da cooperativa e o tratamento diferenciado, porque isso até os sindicatos na época, eu me lembro que destacavam que só foi possível porque a Langiru sempre teve uma responsabilidade muito grande na atenção ao trato com o empregado. Não existe um histórico de atraso, nunca existiu um atraso de pagamento salarial,
não existe histórico de atraso de pagamento de fundo de garantia, não existe histórico de atraso de pagamento de verbas de seguro, de INSS. Então, esse respeito que sempre se tratou, com que sempre foi tratado o empregado, ele também repercutiu nessa possibilidade realmente muito, muito pioneira de possibilidade de negociação. De fato, foi muito gratificante fazer aquela movimentação. Mas agora nós vamos nos encaminhar para o nosso final do nosso episódio, mas antes eu preciso agradecer o cara que de alguma maneira me inspira. Cara, Gustavo Marques, eu já te disse isso uma vez, vou dizer de novo. Quando eu crescer, eu quero ser um advogado que nem tu, velho. Eu também. Porque, velho, assim, ó, eu tenho que comer muito feijão para ser um pouquinho do que tu é. Muito obrigado pelo tempo que tu passou conosco e foca agora nesse projeto da Langiru. Eu tenho certeza que tu vai ter pleno êxito. E quando tu concluir essa parte, sabe que o rancho velho não tem tramela, como diz o outro. E quando vamos ficar aqui sempre na volta, como diz o outro, na volta aqui do nosso podcast. Sempre que precisar do jurídico, estamos aí. Obrigado pelas palavras, mas acho que não tem que isso. Falando dentro de uma dinâmica do escritório, o Jaime sempre foi o nosso referencial e acho que ele tá fazendo as palavras ali para fazer um agrado, né? Eu não sei. Não, sabe que não mas, é isso. Enfim, agradeço pelas palavras e também sei, como o Paulo falou no início, da representatividade desse desafio. Sei que me coloco à disposição e tenho capacidade para enfrentar esse momento e tenho certeza que nós venceremos juntos mais essa empreitada. Eu consegui trazer ele para Teutônia, né? Ah, é verdade. Com família e tudo, né? É verdade. Mala e o escritório tentou Cuia. me trazer algum tempo e eu Não resisti. conseguiu. Resisti. Tu tem os teus meios, né? Tem meus meios, E da casa dele ele já quase enxerga a cooperativa, então já tá de olho, né? Acho que isso que é importante. Uma outra coisa muito importante, Teutônia, todo o jogo do Colorado que eu assisti de Teutônia é uma intervenção. Único defeito também, né? Não dá. As pessoas veem sempre Não seus tem defeitos. condição. Teutônia é intervenção. Mas obrigado pelas palavras, Jaime. Estarei aqui, né, a cada 15 dias no podcast, tentando contribuir de alguma forma com temas não jurídicos. Que orgulho. E perguntando já para ti, Renata Dreher, o que tu nos indicará hoje como dica cultural? Ai, tu viu agora, ele até mudou. Ele nem disse assim, o que tu vai dizer hoje de dica de livro? Olha só, ele tá até me ajudando. Então vamos lá, hoje é série. Achei que era um livro. Não, vamos ver se essa tu já assistiu. Cidade Invisível. É uma série brasileira, muito boa, diga-se de passagem, disponível no Netflix, que um dia vai nos patrocinar. Por que esse comentário? É brasileira, porém Patrocina muito boa. nós, Netflix. Porque normalmente a sociedade como um todo não gosta de produções brasileiras e critica bastante as produções brasileiras. Então faço essa ressalva de que é uma produção brasileira muito boa. E a Cidade Invisível, na verdade, ela é uma história que ela conta sobre as lendas. As lendas, elas estão na nossa sociedade no dia a dia. Então nós temos o Curupira, tem a Cuca e tem o Saci. O Saci. O Saci também está presente, Gustavo. O Saci também está presente na nossa Mosqueteiro. sociedade. Não, esse não tá. Não, tá. Ele não é lenda, mosqueteiro. Não. Exatamente. Mosqueteiro ele é foi real, Isso, cara. viu? Olha aí, ó. Sempre tem realidade. Foi real. E aí eles estão na dinâmica, inseridos na dinâmica da nossa sociedade e contam um pouco da história deles e trazendo a dinâmica do enredo principal da Tu história. assistiu quantos episódios dessa série? São 2 temporadas, eu assisti todos. Todos. Mas quantos episódios são? Pá, aí tu me faz uma pergunta muito difícil, 20. porque agora eu tô olhando outra. Ó, o Gêmeo olhou Matos. também, 20, viu? 20. Jaime Matos. Uma Nunca dica. deixa um advogado. Nunca deixe ninguém sem resposta, o Gêmeo Uma sempre diz. dica. Certamente uma dica não é 20, tá? Mas ele não ia te deixar sem resposta. cultural, culinária. Vamos trazer um outro livro
tá? Vamos Outro lá. livro do Qualquer dia desse falta a receita. grande Luiz Fernando Veríssimo. Ó, vamos ver se esse eu li. Comédias da Vida Privada. É uma Esse seleção de crônicas que ele produzia pro... Eu assisti esse livro no Fantástico. É, exatamente. Lá em 1900, se lá vai pedrada. Mas tu nem era nascido? Eu nasci em 92. Isso. Muito bom o livro, recomendo a leitura. É bem legal. Paulo Birk. Temos alguma indicação? Cara, ultimamente tá sobrando pouco tempo, né? Tá sobrando pouco tempo pra assistir. Mas podemos fazer um merchan cultural, podemos um merchan até local. Onde é que tens frequentado? Opa! Aí sim, né? Tem que mandar um abraço pro meu grande amigo Adriano, da Sonora Artesanal. É muito bom. Baita É lugar. bom, então meu ponto de sábado à noite ou domingo para um almoço típico alemão e aquela boa cerveja artesanal é a minha segunda casa, né? Então acho que vale a pena quem não conhece ir visitar um Beer Garden. Agora vindo o verão, tu poder sentar no pátio, no gramado, né, e degustar essa cerveja ao som, né, de uma boa música. Semana que vem, vamos lá, eu vou estar perdido em datas, né, mas eu acho que é dia 30, dia 2 de setembro, vai ter banda Rosas, no Sonora Artesanal, né, então eu acho que vale a pena poder estar lá, né? Mas eu vou estar no Rio de Janeiro, competição de tiro esportivo, né? O Campeonato Brasileiro, e vamos em busca de uma medalha, trazer uma medalha para o Sul aí, né? Vamos lá, boa sorte. Tá certo. Hoje eu vou dar novamente uma dica de filme. Ó, agora começou com potencial. Uma animação. Ó, Não sei o filme preferido do Rafa. Não. Ah. Não. É um filme que trata um pouco assim, de uma forma até lúdica. Acho que problemas que são... Ele trata como se fosse mais futurista, mas são problemas que são enfrentados hoje. Que é o glorioso Wall-E. Que traz uma realidade, ali no filme um pouco mais futurista, mas de uma sociedade mais sedentária, que não tem tanto contato com a natureza. E que está buscando se reconectar com a natureza. Ele trata isso de uma outra forma lá no espaço sideral, mas em linhas gerais é isso, é uma sociedade que busca se reconectar com a natureza. Esse povo tem tempo, rapaz. Pessoal, este foi mais um episódio do nosso MMD Talk. E percebi que já faz... percebi que já faz um tempo que não fazemos os nossos merchans. Então, antes de encerrar, antes de apagar a luz, este episódio foi um oferecimento de Dacta Soluções em LGPD. Acesse o site dacta.com.br, Dacta com 2 T's. Malhete Assessoria em Leilões e Imóveis. Acesse o Instagram, @malheteleilões, e tenha informações sobre como comprar um imóvel com até 50% do valor de mercado. O pessoal tá ligado, o Jaime Matos não estava preparado. Boa noite, boa tarde, bom dia. E até mais. Feito.